E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Casal no Sofá. Aqui quem fala é o Caneda. Aqui é a Ju. E aqui é o nosso espaço pra gente comentar nossas séries que a gente assiste, a gente dá o nosso pitaco aí do que a gente tá acompanhando aí nesses dias, nessas temporadas. E nós vamos falar de uma série muito boa, né, Ju? Excelente. Antes da gente falar, qual série que é? The Missing. The Missing. Antes da gente entrar na sinopse, falar da série, eu queria dar um recado. Nós vamos mudar o formato dos vídeos. A gente não vai colocar mais spoilers, né? Porque a gente quer que vocês se interessem pela série e desperte o interesse de assistir. A gente quer evitar que você não acompanhe o nosso vídeo por conta de alguns spoilers. Então, o nosso formato vai ser mais algum recadinho, algumas impressões sem prejudicar a sua experiência com a série que a gente está falando. Legal? Então, pode ficar tranquilo, assista esse vídeo, The Missing, e nós temos convidado especial aqui no vídeo. Eu pensei que você não ia falar dela. eu lembrei quando eu vi você cutucando ela. Essa é a Lady. É a Lady, mostra ela pertinho da câmera mais um pouquinho. Lady. Ela é uma das... Eita, tá? Tá enroscada, não quer sair. Ela é uma das nossas... Dos nossos filhotes. Das filhotes aqui. Então, The Missing, vambora. Here, have a saw picture with Mum. 1, 2. I hear you've been asking questions. So what? My son was taken. The boy in the background is wearing Oliver's scarf. I missed something when I first investigated this case. I will not make the same mistake again. Your son's case has been reopened. Thank you, thank you. These men are wanted by our government. Trafficking? We don't know for sure. Nothing is certain. Hope can be a dangerous thing. There's no proof. We're just supposed to give up. I have to try and have some kind of a life. I won't give up, no matter what. The Missing é uma série que ela trata do desaparecimento de um menininho de 6, 8 aninhos. Isso, 8 anos. 8 anos. É uma história, ela acontece em 2006, justamente naquele dia do jogo entre França e o Brasil na Copa de 2006, aquilo lá. A série trata muito bem da Copa, fala muito bem desse episódio, né? E tem a ver, né, o fato de ter sido Copa. Tem a ver. Porque o que acontece? Era um casal da Inglaterra passeando na França, isso em 2006. Eles estão viajando de carro, o carro enguiça. Aí ele é levado para mecânico, né? Para uma oficina, o carro fica lá um tempinho. E quando o mecânico entrega o serviço, o Oliver gostou tanto do lugar em que eles ficaram hospedados, que é uma cidadezinha assim bem pequenininha da França, que os pais resolvem aceitar, né? E ficar um tempo a mais na cidade a pedido do menino, né? Tinha uma piscina, parece até um clube, aquele lugar onde eles estavam hospedados. A mãe fica no quarto e o pai vai passear com o menino justamente no momento que está passando o jogo entre Brasil e França, na Copa de 2006. Então imagina que salseiro que tava, porque a história se passa na França, né? Copa do Mundo, confusão, aquela muvuca, coisa e tal. Então, o menino some. E é um desespero danado para esse pai. Sabe aqueles segundinhos assim que solta a mão da criança e quando você se dá, sumiu, o garoto sumiu. Ele fica desesperado, o pai, Tony. E procura daqui, procura de lá e ele não encontra o garoto. Só que essa série, ela não é linear. Ela se passa em 2 tempos diferentes. E isso é muito bem feito também. A história se passa em 2006. As imagens, normais, coloridas, umas cores mais vivas, né? Só que esse menino, eles já entregam isso desde o início, então não é spoiler. Não se encontra o menino. Passam 8 anos. Tá? A série fica naquele ping-pong de presente, que é 2014, e passado, 2006, mostrando como o garoto desapareceu, como
foi a tentativa de resgate, né? Então esse ping-pong, assim como a Ju falou, é muito bem feito. Trabalho de fotografia em cima disso, tanto na maquiagem dos personagens, o envelhecimento deles. E a interpretação. A interpretação é incrível, principalmente do pai, que é o... Tony. Ele atua muito bem, você vê a dor toda que ele carrega por ele se culpar de ter perdido o filho, né? Inclusive as cores, o tempo presente é mais cinza, é uma cor... Até meio um pouco azulado. Meio azulado para dar aquela ele tristeza. Ele tá super envelhecido. Uhum. Então uma série... a gente gostou muito dessa série, a gente recomenda essa série porque não é uma simples série de resgate, não é uma simples série de... o garoto sumiu e vamos encontrá-lo. É uma série em que trata muito bem o cuidado que você tem que ter com a sua família, principalmente com filhos pequenos, com o relacionamento do casal quando ocorre alguma tragédia. Então é uma série que ela vai expandindo e vai abrindo discussões em torno de assuntos tão sérios, inclusive coisas bem nojentas, né, com alguns personagens secundários que a gente vai entrar um pouquinho aqui daqui a pouco e comentar com vocês. É uma série que você começa a assistir, você vai entrando no clima, e são 8 episódios, né? São só 8 episódios e você sofre junto com o Tony e a Emily, que é a mãe do Oliver, o menininho que some, durante todos esses 8 episódios. Porque em momento nenhum da série ele vai dizer pra você: eles vão achar o menino, eles não vão achar o menino. Quer dizer, esse suspense, ele é muito bem construído durante toda a série. Inclusive até o último episódio. Até o último. Na última cena você descobre realmente o que aconteceu. Não é aquela coisa de começa o último episódio, já sei o que vai acontecer. Não dá, essa série não dá pra você adivinhar. Eu acho que a única coisa que eu não gostei da série foi isso. É que você não tem como sacar o que vai acontecer. Verdade. Isso é uma coisa que eu adoro em série de suspense, né? Infelizmente nessa, especificamente, não é possível fazer isso. Porque é diferente de outras séries que normalmente dão pistas para você conseguir adivinhar o final, essa série, infelizmente, ela peca em omitir alguns detalhes, que ela tá dando confusão aí, de omitir alguns detalhes que vão ser cruciais para você construir o final. Então, um detalhe que é omitido ali, você como espectador, você não consegue adivinhar. É um pequeno defeito pra gente que gosta de dar pausa e ficar discutindo horas de teorias e tudo mais. A gente achou esse um pequeno detalhe falho. Mas narrativamente é legal, é perfeito. Se encaixa muito bem. Bom, então fica a nossa recomendação. A gente agora vai discutir um pouco mais sobre a série, sobre o que acontece, sem spoilers, lembrando, só que a gente vai aprofundar um pouco as discussões de como é a evolução narrativa dessa série, né? Ju, o que você acha importante a gente falar nesse início sobre a série? Eu vou guardar ela lá enquanto você fala. Então, eu tava pensando em a gente fazer assim, ó, pra mudar a cena, pra te ajudar na edição, a gente fazer isso, um pouco disso. Então, assim, a série passa em 2 momentos distintos, 2006 e 2014, é ping-pong o tempo todo. Só que são 2 ambientes totalmente diferentes, né? Sim. Porque em 2006, quando acontece o desaparecimento do menino, é uma comoção no país inteiro, acho que é na Europa inteira. Porque o desaparecimento de uma criança em países desenvolvidos é algo muito sério, tá? Não se espera 24, 48 horas pra você sair procurando, né? A polícia, ela imediatamente começa a colocar foto no jornal, ela começa a anunciar em rádio, TV, pra poder achar a criança o mais rápido possível, né? Foi toda uma comoção, o povo ficou comovido com a história, porque eles são turistas, eles estavam lá por acaso e o menino sumir. É triste, né? Então, principalmente numa data festiva. Então, tem a confusão das festas, tem a confusão da polícia tentando encontrar o garoto, e cada vez mais você vê a dor, vê a angústia da família acompanhar essas buscas, porque começam a vir suspeitos, né? Começa um suspeito, um rapaz, que ele tá fichado com um pedófilo, né? E ele trabalha numa construtora. E isso a gente vai falar por cima, mas no início da apresentação desse personagem vai aumentando a escala de suspeitos e das possibilidades que aconteceram com o garoto,
que você não consegue adivinhar o que aconteceu. Não tem como. Não tem como, as pistas são muito bem jogadas pra você ficar confuso, né? Acho que todo mundo que tem filhos devia assistir uma série dessa, porque é muito, muito marcante. É seguramente uma das melhores que eu já assisti. Não tem como você sacar o final, é suspense do início ao fim. Como ele disse, são vários suspeitos, são investigados. Eles começam pelo pai, óbvio. Então aí eles veem que não tem nada a ver e já vai passando para as possibilidades ainda mais nefastas, né? E é o que ele falou, de um pedófilo da região ali, trabalhava numa empreiteira. Ele é investigado. Um pouco mais pra frente, eles acabam até descobrindo uma rede de pedofilia na França, né? E aí ele fica esse suspense assim, será que o menino caiu nessa rede ou não? Tem várias suspeitas que vão acontecendo durante a série, que vão plantando essa dúvida. E em cima dessa investigação, eu acho que dois personagens muito importantes pra gente citar, é o detetive, o Batiste. Sim. Que é um puta cara, um puta personagem. É o melhor da história. E o próprio pai, né? Porque o pai virou detetive praticamente, porque tá lá junto com o Batiste, os dois. A gente pode falar que em 2014 ele retoma a investigar, né? Então, retoma, porque em 2006 eles não conseguem nada, né? Aí o que acontece? A polícia abandona o caso, né? Por falta de provas e tal. E aí vai passando, passou-se 8 anos. E aí o Tony viu uma foto no Facebook, né? Acho que foi numa rede social. Facebook, e viu uma foto do cachecol do garoto. Ele vai atrás de quem vendeu o cachecol, porque pode ser a pista para encontrar o garoto. Isso a gente tá falando primeiro episódio, então não é fica tranquilo. Nenhum. Pode parecer que a gente tá falando muita coisa, mas não, é primeiro episódio. Então, como a gente falou, ele fica ping-pong de 2006 e 2014. Então, em 2014, tá o pai desesperado, depois de 8 anos, ainda investigando sobre o filho, ainda procurando. Ele retoma essa investigação com o Batiste, que foi o detetive que cuidou do caso em 2006. E foi o último caso do Batiste, porque ele estava para se aposentar. Em 2006. Em 2006. E foi algo que um trabalho que ele não pôde concluir, né? E durante toda a investigação, o Tony e o Batiste ficam muito próximos, não podia ser diferente, né? Foi um caso, assim, que repercutiu muito na época. Passa-se 8 anos, o Tony encontra um indício, né, de prova, e o Batiste, ainda meio relutante às vezes, achando que é muito pouco, mas ele percebeu que se não desse atenção pro Tony naquele momento, ele ia enlouquecer. Sim. Ainda mais pelo respeito com o Tony e eu acho que fica aquela sementinha de caso não resolvido. Ele falou, não, vamos dar uma olhada. Se essa pista não levar nada, ok. Né? Mas e se levar? Vamos né? Ele, como detetive, ele não pode se negar a investigar um caso. Então tem coisas muito interessantes nessa série, além dessa investigação muito bem conduzida. Tem o relacionamento do Tony com a mulher dele. Por conta do sumiço do garoto, acabou ficando insustentável o relacionamento entre eles, né? E ela se separou, né? Isso já no primeiro episódio você vai ver, óbvio. E aí ela acaba ficando com um detetive da época. Um outro detetive, o Mark. Da Interpol, né? Da Interpol, que estava lá vendo a Copa na época, e ele acabou ajudando o caso. Então, é muito bonito o relacionamento dos dois. Porque, apesar deles estarem separados, a série deixa muito bem, pra mim, minha interpretação, deixa muito óbvio que os dois se amam ainda. Então, os dois ainda têm aquele respeito entre um e outro. É aquela coisa de, eu te amo, mas estar ao seu lado, eu vou ter a dor de lembrar da falta do meu filho. Ela prefere se isolar e ter um relacionamento com outra pessoa. E ela me mostra a todo momento ela tentando se adaptar a essa nova vida. Então é uma série muito bonita em seus detalhes. Se você termina de assistir a série, 8 episódios, rápido. Infelizmente, são só 8. Infelizmente. A boa notícia é que vai ter a segunda temporada. Então quando você terminar de assistir, você volta a assistir o primeiro episódio, a gente fez esse teste, você vê com outros olhos, você vê os detalhes, você vê como é muito bem conduzida essa série. É muito legal isso. Tem um jornalista chamado Malik, que ele tem contato aí com uma prova que poderia, em 2006, dar um desfecho pro caso do Oliver. Só que ele não faz isso.
ele consegue essa prova por meios que a gente descobre só mais pra frente na série, pra ele poder escrever um livro, né? Por isso que é legal esse ping-pong da mudança do tempo de 2006 a 2014, porque mostra a evolução dos personagens, e nesse caso do jornalista, só da roupa dele que ele está vestindo, você percebe o quão rico ele ficou em cima do caso do sumiço do Oliver. Ele escreveu um livro em cima dessa investigação. E por isso que a gente está comentando dessa conduta errada do jornalista, né? Que a gente vai acompanhando a construção da ganância em cima desse personagem, né, pra ficar rico, pra conseguir o que ele quer, né? E ele usa um policial, né? Ele tem contatos, né? Ele usa o Khalid, ele o chantageia pra conseguir o que ele quer, né? E é engraçado que tudo que o Malik tá fazendo, né, ocultando provas pra se autopromover, ele vai pagar lá na frente, vai ter um retorno. E é um retorno que é tão... na mesma proporção. É na mesma proporção e tão complicado, né? Tão triste, né? Tudo bem, ele merece, mas não sei se merece nesse nível. Eu acho que é uma carga pesada que foi pra ele, né? Mas é aquela coisa, né? Ele você planta onde, o que você né? colhe, né? Isso que é uma coisa interessante dessa série. Todo personagem ali sai com alguma ferida. Não tem nenhum personagem que sai feliz nessa história. É verdade. Essa série é bem com tons de tristeza e tons de realidade. É muito pé no chão. É muito legal a forma com que o roteiro é bem amarrado e bem construído. Dentro da história tem uma coisa muito legal. O que acontece? Uma outra criança desaparece. Do nada também, uma criança da mesma faixa etária, inclusive. Uhum. E aí o que acontece? O Batiste já está aposentado há muitos anos, né? Assim que a criança desapareceu, houve uma coletiva de imprensa e tal. E o Batiste, só pela coletiva de imprensa, ele conseguiu descobrir onde estava a criança, o responsável pela essa criança, essa segunda criança, que não tem nada a ver com Oli, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas é muito legal. É um detalhe na história, mas te dá margens para você pensar em outras coisas. Só de assistir, ele saca o que aconteceu, onde estaria essa criança, essa outra criança que desapareceu, né? Aí o Batiste não estava na coletiva de imprensa do Oliver. Ele estava trabalhando. Então, talvez o fato dele não ter assistido tenha influenciado no resultado final, porque a série deixa muito bem claro que ele é um detetive muito inteligente, muito perspicaz, eficiente e que sabe o que está fazendo. Uma coisa que eu gostei muito dessa série é o seguinte: ela não trata os outros policiais como idiotas. Porque muita série policial pega um monte de personagem, coloca eles no nível bem abaixo do aceitável de inteligência e o detetive principal é mediano. Ou é normal. E aí qualquer suposição que aquele detetive tome é vista como algo muito, né, muito acima. Do mentalista, né? Eu tô falando do mentalista. O mentalista faz isso, coloca todo mundo como burro ali ao lado do É que o Jane do é um Patrick ET, Jane, né? E aí não, dessa série não. Tem vários detetives e eles são inteligentes, eles conversam entre eles de forma natural, não é uma coisa, nossa, o que será que aconteceu? Não tem diálogos forçados, é uma coisa bem natural. Mesmo. E o Batiste, por isso que o roteiro é excelente, muito bem escrito. E o Batiste, dentro desse grupo de policiais competentes, ele é mais competente ainda. Então é muito legal ver ele em cena e esse detalhe da coletiva de imprensa, que é uma coisa que novamente você só vai sacar no final. Que quando você vê o final, que o final, eu só vou entregar gente. Uma coisa antes da gente encerrar o vídeo. O final, ele retoma o primeiro episódio inteiro, de outro ângulo, com outra câmera, vendo coisas que você não viu. Não teria como ver. Que não teria como ver. Esse, novamente, é um detalhe que nós não gostamos, mas muito bem feito, muito bem amarradinho. E rever esse primeiro episódio no último é arrepiante. A coletiva de imprensa mata a pau a série.
É uma série com alma, gente. Ela é feita assim com muito amor, com muita... Carinho na produção. Muito carinho, muita dedicação. Começo, meio e fim. Todos os personagens têm uma função na série, né? A Emily saiu do fundo do poço, ela se casou, ela retomou a vida dela, mas retomou entre aspas, né? Porque ela carrega uma tristeza muito grande. E o marido dela, o Mark, né, que trabalha na Interpol, ele tem um filho, né? Sim. Da mesma idade do Ollie, praticamente, né? Então ela ganhou uma nova família, mas é ainda a velha Emily, né? E é muito bonito essa relação, o Mark, porque o Mark ele respeita muito a relação da Emily com o ex-marido. O próprio casamento da Emily com o Mark, a forma com que ele foi realizado, foi de um jeito mostrando a generosidade do Mark perante, né, essa em respeito situação. ao Tony, né? E é nessa cena do casamento que eu acho muito tocante, muito bonito, a conversa do Tony com a Emily, né? Onde eles conversam como, sabe, dois grandes amigos, que obviamente eles são, por serem um casal que foi feliz por um bom tempo, mas são dois grandes amigos machucados. Então, eles juntos, naquela conversa, naquele casamento, é arrepiante, é muito bonito. Novamente, assista, uma série... Eu adorei a definição da Ju. É uma série com alma, sabe? Muito bonito, muito tocante. Vale a pena... Para quem gosta de suspense, trama policial, investigação, de drama, de um bom roteiro, uma boa... Sabe? É praticamente perfeita essa série. Um detalhe que a gente podia falar também antes de encerrar é sobre o final da série. Tem quem considera o final como algo jogado, como algo que foi entregue aos personagens, né? Ju, você considera isso um problema? Como que você vê essa relação do final? Eu tenho a minha opinião depois. Então, eu não gosto. Em geral, eu não gosto que tirem da cartola um fato da série e depois lá no final eles entregam esse fato pra você e te mostra como é que tudo aconteceu. É meio chato, né? Porque eles pegam a cerejinha do bolo e vai construindo o bolo de cima pra baixo, né? Não gostei. Mas a série é tão boa, o suspense é tão bom e o final, assim, eles dão todos os pormenores, né? Só que é só no último episódio. Que eu acho que compensa esse fato. Eu, em geral, eu não gosto quando eles pegam um fato, tiram da cartola e falam pra você, é isso que aconteceu, tá? É meio chato isso. Mas a série, mesmo pra mim, com esse defeito, compensa demais assistir. Eu não considero um problema grave, né? É um probleminha você ocultar uma informação, evitando que você que está assistindo possa adivinhar o final. Isso é problemático. Mas, novamente, assim como eu falei antes, se você assiste a série inteira e retoma o primeiro episódio, cara, você começa a enxergar essas coisas. Porque a série, como o último episódio é o primeiro episódio em outra câmera, mesmo quando eles filmaram o primeiro episódio, eles sabiam o final, óbvio, porque é uma série curta, 8 episódios. Então, o roteiro estava fechado. Então, eles filmaram o primeiro episódio com dicas do final. Dicas bem superficiais demais. que se você não sabe, você não percebe mesmo. Que é um personagem lá no fundo... sem destaque nenhum. Ele atuando diferente com o passar do episódio. Isso é legal porque é uma dica. Tava na sua cara, mas não tava porque ele não tem destaque. Né? Então é legal, mas... peca por não dar dicas o suficiente para você ligar a ele. Então a gente aguarda os comentários de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês assistiram ou não, comente aqui embaixo, a gente vai conversando e a culpa é minha dos vídeos não estarem no ar periodicamente, porque eu sou um filho da puta, mas... Você vai deixar isso? Vou. Então, me perdoe por eu ter editado os vídeos colocados no... Que minha sogra não esteja vendo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comentem, dê like, compartilhem essas paradas tudo que vocês estão acostumados com o YouTube. Perdoem a minha câmera que começou a dar uns pau na imagem. Desculpa aí. Qualquer coisa. Que a gente percebeu. Um grande abraço. Fui. Tchau. Valeu.